Girassol já está no ar. Bom dia, Girassol. Damos o tiro de largada, como tem sido habitual nesta edição, com a informação sobre a movimentação nas principais artérias da capital do país. E a comunicação é com Ernesto Jaime. Ernesto, muito bom dia. Estás por cima de uma pedonal, mas no que o trânsito diz respeito, qual é a situação atual aí no ponto onde te encontras? Viva! Muito bom dia, Iracelma, e também bom dia aos telespectadores que nos acompanham neste momento. Luanda já acordou e, obviamente, acordou com também a informação da subida do preço do gasóleo, uma questão que também nós, ao longo desta intervenção que vamos mantendo aqui no Manhã Girassol, vamos poder ouvir também taxistas e outros automobilistas que, obviamente, fazem Luanda acontecer. Sobre a situação do trânsito, estamos propriamente na pedonal da paragem da Mutamba, que vamos já dar a ver a situação do trânsito por aqui, neste perímetro, nesta via principal, Fidel de Castro, no sentido Zango-Benfica e vice-versa. Aqui a circulação faz-se na tranquilidade, trafega-se na tranquilidade, porém há sensivelmente 30 minutos, tão logo chegamos aqui, o trânsito estava completamente carregado e também o fluxo de viaturas aqui era muito patente. O que é realce aqui também continua a ser a mal paragem ou as paragens impróprias que muitos automobilistas continuam a fazer, não só taxistas, pelo menos é o que registramos aqui neste ponto, que esta questão da mal paragem não é apenas por parte de taxistas, mas também de outros automobilistas, como por exemplo os caminhonistas, que também aproveitam-se nesta hora para poder carregar, para poder levar alguns passageiros e, obviamente, colocar também algum dinheiro no seu bolso, que muitas vezes chega a ser também um ponto negativo por parte dos mesmos. O cenário que se pode dar a ver a este momento sobre o movimento que já se faz em algumas artérias da cidade capital é este, Iracelma, já há muita movimentação, as paragens completamente cheias, as pessoas já aqui se fazem presente então para poder seguir com os seus percursos profissionais, que obviamente hoje é o último dia da semana laboral, porém em muitos destes pontos não há apenas pessoas que trabalham numa determinada instituição, mas há sim também presença de zungueiras que muitas vezes acordam muito cedo para ir trabalhar. Tal como referenciávamos ontem, Iracelma, a esta hora qualquer veículo ou meio de transporte serve, e conseguimos olhar nestas imagens agora esta luta para então subir nos famosos avoveios ou cupa-patas, como também são atribuídas estes nomes para este tipo de motorizadas de 3 rodas. Aqui tudo vale quando o assunto é veículos. Tal como podemos observar nas imagens, aqui a correria é tanta, o ambiente é frenético, a luta é ferrenha para então conseguir o táxi e chegar aos determinados destinos que muitos passageiros aqui têm. Parece que as enchentes nas paragens estão muito longe de terminar. Também chama-se aqui também o número da população, obviamente, que vai aumentando cada dia que passa e obviamente, então, muitas vezes se ter este grosso, obviamente, ou seja,
as pessoas, a esta hora, o foco é mesmo encontrar o veículo certo para seguir o seu caminho. A presença aqui também de mototaxistas também a aproveitarem esta oportunidade para também tirar um dividendo, pegar o seu ganha-pão, aqui também chega a ser chamado. É esta a situação que se pode fazer, que se pode radiografar aqui em Iracelma. O trânsito faz-se na tranquilidade, porém já há movimento visível nas paragens da cidade capital. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. A partir da zona da Mutamba e na Fidel de Castro, onde o trânsito faz numa boa, mas os cidadãos nesta altura com dificuldade para apanharem o meio de transporte para os seus mais variados destinos. A luta por uma vaga num transporte público neste ponto de Luanda. Vamos continuar a olhar para o trânsito, a mobilidade rodoviária na capital do país. Vamos olhar para a Avenida 21 de Janeiro, onde o trânsito está completamente carregado a esta altura, quando são 7 da manhã e 6 minutos em todo o espaço nacional. Trafegar por esta zona, este é o cenário que vai deparar-se no sentido Gameke-Aeroporto. Trânsito completamente carregado. Na Bomba dos Mirantes, esta também é a fotografia. O trânsito faz-se tranquilamente numa via, já no outro sentido as coisas já vão seguindo, não anda para anda, mas o certo mesmo é que a travessia de alguns cidadãos vai impondo alguma paragem obrigatória aos automobilistas que circulam a esta altura na Bomba dos Mirantes. Estamos a olhar agora para um outro ponto crítico no que a mobilidade diz respeito. Estamos a olhar para o Hospital da Samba, o trânsito também completamente carregado. Este tem sido o cenário de segunda e hoje, pelo menos nos outros dias, e hoje, sexta-feira, esta é a fotografia da movimentação rodoviária aí ao pé do Hospital da Samba. Vamos dar-lhe a ver mais um ponto. Estamos a olhar para o Camama 1, onde o trânsito faz tranquilamente, sem grandes obstáculos, sem grandes dificuldades. Os automobilistas já vão circulando, pelo menos neste ponto que damos a ver à nossa audiência, imagens já que nos são cedidas pelo CISP, o trânsito faz-se tranquilamente. Estamos a dar-lhe a ver imagens da movimentação rodoviária na capital do país. Estamos a olhar para a Shoprite, a de Olinda Rodrigues, onde o trânsito faz-se, não anda para anda, no sentido Shoprite Viana. Já no lado oposto, sentido Shoprite 1º de Maio, o trânsito está carregado. As viaturas vão circulando na lentidão, porque há um afunilamento também, o que damos a ver a esta altura. Muita movimentação também nas paragens, um movimento frenético de pessoas que a esta altura aguardam por um transporte, por um táxi, por um autocarro para se dirigirem então aos seus postos de trabalho, à escola, ao hospital, enfim, a vários destinos. Agora, um outro cenário aqui na zona do Prenda, o trânsito faz-se numa boa, as viaturas vão deslizando sem nenhum constrangimento. Recomenda-se a esta altura, quem vai trafegar pela zona do Prenda, esta é a imagem, o trânsito completamente fluido. Vamos arrumar para Girassol FM. Sexta-feira, primeira conexão com a Girassol FM. Bom dia com a energia. Num dia em que o gasóleo passou a custar mais caro
em todo o país. E também hoje, 4 de julho, é o Dia da Independência dos Estados Unidos. João Alves, bom dia. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos estimados telespectadores. Na verdade, esta é a nossa primeira conexão nesta manhã. Os radiovintes devem também já estar informados que já estamos em direto para a nossa televisão e o programa O Manhã Girassol. Sexta-feira, pronúncio de mais um final de semana. Um programa um tanto quanto mais solto, o habitué, né? Num dia como este, depois desta carga laboral que praticamente encerra hoje para quem é da função pública. Iracelma, não sei de sua parte como é que vai ser o fim de semana. Não, nós trabalhamos em regime, não trabalhamos em regime de turno, então, ou trabalhamos em regime de turno, assim é que está correto. Pois. Então, isto de descansar ao fim de semana nem sempre Pode é ser para que nós. sim, ou Exatamente, sim ou não, nós às vamos vezes. alternando. Também é o Dia da Independência dos Estados Unidos. Estados Unidos João da América, é Alves. verdade. Duas datas muito históricas, digamos, histórica esta da independência dos Estados Unidos e vai ficar também histórica para a subida do gasóleo num dia Exatamente. 4 e a 400. Já viu como é que está tudo aí a coincidir? É o 4-4, né? 4 É o vezes 4. 4 as viaturas a Exatamente. todo o terreno. Na verdade, ontem notou-se pelas mais variadas bombas de combustíveis daqui da nossa cidade capital e acredito que mesmo também ao nível do país uma certa enchente, né? As pessoas estavam preocupadas em atestar já os depósitos das viaturas a diesel porque já sabiam que a partir da meia-noite de hoje o gasóleo do dia 4, no caso o gasóleo havia de subir. Então Exatamente. aquela coisa de conseguir ainda um preço ligeiramente mais baixo, então vamos já atestar o nosso depósito. Pelo menos não é? para Pelo menos para aguentar aguentar a uma semana, exatamente, independentemente da rotina de cada um, porque às Sim, vezes nem chega. sim. Se forem aqueles que fazem interprovinciais, então é complicado. mesmo só um porque dia, não algumas chega. horas. Algumas horas, é verdade. Mas ainda assim, eu não tive esta possibilidade porque não deu tempo de ir para lá para abastecer. Vou ter mesmo que agora comprar o gasóleo a 400 kwanzas por litro. Não faz mal, é próprio da vida, as coisas são assim. Temos de nos adaptar às alterações que são feitas, porque acredito que são todas que depois vêm em nosso benefício. As pessoas começam por reclamar, mas não sabem para onde é que vai essa arrecadação. Naturalmente, volta sempre para nós. A construção de infraestruturas, a formação de quadros, enfim, são projetos que vêm para fazer Angola crescer e desenvolver-se cada vez mais. Verdade. Iracelma. Dizer, Alves, que esta subida do preço do litro do gasóleo faz parte da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis que começou precisamente em 2023 e é também uma medida que está prevista no Orçamento Geral do Estado Não é novidade. vigente. Não é Exatamente, novidade. onde o Executivo também deixou claro no OGE que esta retirada gradual dos subsídios aos combustíveis vai prosseguir este ano. E esta alteração acontece, olha, João, cerca de 3 meses depois da última alteração do preço do gasóleo. Então, é esta realidade, uma medida que já foi anunciada pelo Executivo e vem plasmada no OGE vigente. E pronto, assim vamos nós em mais uma sexta-feira. É olhar por bolso e abastecer na medida do possível, né? E reduzir também Olha, algumas saídas. estamos conectados, as voltinhas têm que ser um pouquinho mais voltinhas, reduzidas. pronto, ir Para sair. o controle, senão está tudo complicado. Andar aí sem grandes necessidades, então é um momento também para grandes contenções. É verdade, eu estou hoje a fazer na técnica está o Galácio Santana, o meu companheiro. Olha, nesta um abraço noite, ao Galácio Santana. Lá fora temos também a nossa equipa móvel com método conhecimento que estão trazendo-nos sempre a informação sobre o trânsito. Olha, Iracelma, ontem eu recebi uma mensagem e até queria partilhar consigo mesmo ontem, mas já não tivemos tempo porque estávamos em velocidade de cruzeiro e encerramos, uma mensagem sobre o trânsito e dizia que era Iracelma. Mas eu olhava para o outro lado e estavas aí. Eu disse, mas não pode ser. Não pode ser. Então, é a minha xará, como dizemos aqui, não é? Mas muito bem. João Alves, bom, eu fico feliz por lhe ver, meu colega, Sim, sempre senhora, bem obrigado, disposto a transmitir uma boa energia aos telespectadores e também aos radiovintes da Rede Girassol, mas fica a promessa de voltarmos a estar juntos daqui a pouco. Naturalmente. E fica aqui registado, então, para os nossos telespectadores e também ouvintes, voltaremos a estar conectados com o Manhã Girassol e nós vamos dar continuidade a partir daqui da Girassol FM, a 102.7, este Bom Dia com Energia, com mais música nesta manhã. É sexta-feira, é pronúncio de mais um final de semana. Bom dia!
com energia. Bom dia com energia. A partir da 102.7 da Girassol FM, seguimos agora com a atualidade. O preço de venda ao público do gasóleo sofreu um ajuste e passa a custar 400 kwanzas. A partir de hoje, informou o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo em comunicado divulgado esta quinta-feira. A medida surge no âmbito do processo de ajustamento gradual dos preços dos produtos derivados do petróleo, conforme previsto no Decreto Executivo Conjunto número 81/23 de 1 de junho, que estabelece a adequação dos preços internos aos níveis praticados no mercado internacional. A nota esclarece que o ajustamento obedece ao mecanismo flexível e à paridade de importação ou exportação, como definido no Decreto Presidencial número 283/20, de 27 de outubro. De acordo com o IRDP, a alteração aplica-se exclusivamente ao preço do gasóleo. Os preços da gasolina e do petróleo iluminante e do gás de petróleo liquefeito mantêm-se inalterados, tal como o regime de preços fixados para esses produtos. O ajustamento dos preços dos derivados do petróleo é uma das medidas do Executivo que visa garantir maior sustentabilidade nas contas públicas e reduzir o peso dos subsídios aos combustíveis, com impactos esperados na racionalização do consumo e no equilíbrio do mercado. E mais de 200 cirurgias de colostomia, prostatetomia e hérnia de todo o tipo estão a ser realizadas no Hospital Geral de Luanda para dar suporte a esta campanha massiva de cirurgias. O Conselho Nacional da Juventude doou vários fármacos ao hospital. A previsão inicial da campanha massiva de cirurgias diversas era de 200 pacientes, mas por essa altura o corpo médico informa já ter ultrapassado a meta, sendo realizadas diariamente mais de 30 cirurgias. Aqui no centro cirúrgico, a previsão era a gente fazer uma média de 20 cirurgias por dia. A gente está numa média aí de 30 cirurgias. Ontem a gente bateu 40 cirurgias aqui com as crianças do Lar Cuzola, né? E os atendimentos clínicos estão acontecendo também em várias comunidades, em Viana, outras comunidades, e todos os dias a gente está fazendo cerca de 400 a 500 atendimentos também para a população. Nesta campanha, as cirurgias mais visadas foram os encerramentos das colostomias, isto é, aquelas pessoas que por alguma situação clínica sofreram uma cirurgia a nível do intestino e faziam as necessidades fisiológicas, nesse caso, através de um saco. Esses pacientes foram reoperados e foram restituídos o seu trânsito intestinal. Houve também um grande número de pacientes operados de hérnia de todo tipo, hérnia inguinal, hérnia umbilical, assim como hérnias incisionais. Para dar suporte a essa campanha massiva de cirurgias, o Conselho Nacional da Juventude fez entrega de lotes de materiais hospitalares gastáveis e fármacos que vão reforçar o estoque de medicamentos e atendimento aos utentes. Nós tomamos conhecimento dessa mega campanha e pelo facto de ser uma campanha em que está a atender inúmeras crianças, nós ficamos extremamente mobilizados para que pudéssemos também mobilizar fármacos e, por conseguinte, poder dar algum apoio ao esforço que o Hospital Geral de Luanda está a empreender para poder cuidar da saúde dos nossos pequenos. Muitos cidadãos que sofrem dessa patologia de questões ligadas à hérnia e que nas clínicas tem sido onoroso o seu tratamento. E mais de 100 crianças especiais com idades entre os 0 e os 15 anos, confinadas na Fundação Carolina, beneficiaram de bens diversos disponibilizados por uma delegação do INAC, que nesta quinta-feira visitou a instituição. Crianças dos 0 aos 15 anos que recebem assistência de fisioterapia, muitas delas padecem de traumatismo craniano, paralisia cerebral
Outras foram diagnosticadas com transtorno de espectro autista. Na Fundação, encontramos Ruth Ngola, mãe de uma menor de 13 anos que foi atropelada em 2023. De lá para cá, o sonho da sua pequena foi-se embora. Abandonada pelo esposo e sem emprego, afirma não ser uma tarefa fácil. Olha no nosso estado. Ela estava a vir da escola, isso foi em mês de julho, foi fazer a prova dos professores. Ela veio na Pumangol, daqui da Ponte Molhada, onde ela foi atropelada. O carro lhe bateu. A consulta ele não assume. Sim, a consulta, por exemplo, ela tem uma consulta para fazer esse mês. Em 6 meses, ela tem que fazer revisão. Não conseguimos, porque o senhor do meu pai lhe manda mensagem, não responde da consulta, lhe liga, não atende. Pela idade que eu tenho para essa situação, a minha filha na altura estava a fazer a 7ª classe. Peço um moço, por favor, se você mesmo é pai, é tio, é avô, veja só pela minha situação da minha filha. Algumas mães disseram que os seus filhos precisam de acompanhamento, amor e carinho, e confiantes aguardam pela sua melhoria. Dificuldade, até porque ele já tem 6 aninhos, vai fazer já 7. É mesmo aquela trajetória, tem que lhe carregar, pegar o táxi, às vezes a moto que me deixa aqui para vir na fisioterapia. Às vezes eu não tenho tido tempo. Às vezes quando eu não tenho tempo, eu tenho que lhe deixar mesmo em casa porque eu tenho que trabalhar de vez em quando. Essa patologia na minha criança eu percebi mais tarde, depois dos 6 meses. Só quando eu dei conta. Ela não senta, não anda, mas agora já tenta fazer essas coisas por vontade própria. Segundo a responsável pela Fundação Carolina, a instituição localizada no Benfica recebe famílias carenciadas que procuram pelos serviços de fisioterapia. Atualmente, o centro atende 110 crianças provenientes de vários pontos do país. Neste momento nós temos uma média de 110 crianças. Precisam de carros adaptados, nem têm cadeiras de rodas muitas vezes. Os meninos vêm às costas das mães ou ao colo, é muito difícil. O papel das universidades na cobertura universal da saúde é um dos temas em reflexão no 3º Congresso Internacional de Medicina da UPRA que decorre em Benguela. Durante 2 dias, académicos e demais figuras ligadas ao ramo da saúde e do ensino universitário irão refletir em torno do papel das universidades na cobertura universal da saúde. Ao falar à imprensa, o decano da Faculdade de Medicina da UPRA destacou a importância das universidades no desenvolvimento sanitário das comunidades. A universidade sendo o foco da pesquisa dos grandes problemas que assolam as nações e as comunidades e também o início para a ponte das soluções, a nossa universidade vem por meio deste encontro discutir todas as pesquisas que envolvem a cobertura universal de saúde e apontar quais devem ser as soluções. No mesmo diapasão, o diretor do Hospital Geral de Benguela entende que as universidades jogam um papel fundamental no crescimento da saúde. Essa conciliação de conhecimentos vem nos ajudar a melhorar cada vez mais os protocolos de atuação a nível do setor da saúde e, consequentemente, uma melhor prestação de cuidados aos nossos utentes. Por hoje, a investigação é a base de tudo. Nós estamos numa fase de transição no nosso país de doenças infecciosas para aquelas que são doenças crónicas não transmissíveis e nós vamos, com certeza, ouvir muita coisa relacionada àquilo que se vê em saúde nos dias de hoje e aquilo que deve servir como investigação, né, para a realidade da saúde em Angola. O Congresso Internacional de Medicina da UPRA, aberto nesta quinta-feira, junta especialistas nacionais e internacionais para a discussão de diversos temas virados à cobertura universal da saúde. Em Cabinda, o Governo Provincial está empenhado na implementação da estratégia que visa reorganizar a atividade do comércio. Sensibilizar a população sobre a importância da reorganização do comércio é um dos passos a seguir. A atividade de comércio ao nível da província terá novos procedimentos de execução.
há muito tempo que os cidadãos praticam o comércio de forma desordenada. Esta situação tem estado a causar muitas perdas ao Estado. O governo já trabalha para o processo de reorganização com o objetivo de imprimir dinâmicas no exercício da atividade do comércio ao nível da província. Odete da Cruz, secretária provincial do Comércio, Hotelaria e Turismo, disse que, numa primeira fase, serão desenvolvidas campanhas de sensibilização. Na nossa província, encontramos o consumidor final adquire os produtos em qualquer parte como se fosse um retalhista. E, automaticamente, essa é uma prática que, no nosso entender, tem também servido para encarecer os preços dos produtos, porque a maior parte desses produtos saem dos pequenos ou dos retalhistas para o mercado informal e mesmo até para a exportação nos nossos vizinhos, as nossas duas repúblicas do Congo Democrático e Brazzaville, principalmente os produtos da cesta básica. Então nós queremos, a partir desse programa que visa ações de sensibilização à nossa população que exerce atividades comerciais para a formalização, porque também trouxemos a reflexão que a maior parte da nossa população exerce essa atividade, mas de forma informal. Odete da Cruz disse também que o alcance dos resultados desejados vai exigir a colaboração de outras instituições. Claro que a primeira impressão que nós trouxemos ao governo da província, ao conselho do governo da província, é que o reordenamento do comércio não pode ser uma ação isolada da Secretaria Provincial do Comércio. É assim que, na nossa proposta, propusemos a criação de uma comissão multissetorial que foi acolhida por todos os membros do Conselho da Província e aprovada neste Conselho. A água voltou a jorrar nas torneiras de alguns bairros dos municípios de Cabinda e Liambo. Durante 3 meses, a população nestas zonas esteve privada do fornecimento do líquido precioso por causa de uma ruptura provocada pela chuva. Os moradores dos bairros Simindel, Bucungoio e Zongolo voltam a consumir água tratada. A ruptura na tubagem que transportava a água junto a estas localidades contribuiu na privação do fornecimento do precioso líquido aos moradores. A situação durou 3 meses. As populações tiveram que enfrentar muitas dificuldades para adquirir água para o consumo. Nós, se faltamos a água, quase que faltamos um bocado da vida. Sem água, a pessoa não pode comer. Com a água, a pessoa faz qualquer coisa da vida de uma pessoa. Ficamos um bom tempo sem água jorrar nas torneiras. Aproximadamente era 1 mês para nós aqui nesse lado aqui, mas mais além... E cartar água no rio. Íamos me cartar sempre água no rio. Pegar os bidões, meter no carro e cartar no rio. Desarrascando, pegar o táxi para ir no rio, lavar a roupa com as crianças. Às vezes não tem um dinheiro de táxi, acaba de lavar, as crianças vão transportar a roupa até para casa. Agora, a situação fica ultrapassada. Com os esforços dos técnicos da empresa das águas, a população mostra-se feliz com a reposição da tubagem e, consequentemente, o fornecimento da água nas residências. Graças a Deus estamos bem, estamos felizes através de água. Senti muito alegre, fiquei com muita alegria pela graça. É boa coisa que fizeram para nós que não andamos, no meu estado, para ter água é um pouco difícil. Agradeci muito. Tem água. Essa bocado nunca faltou mais. Dá jeito. O secretário provincial de Energia e Águas disse que a demora na reposição da tubagem resulta da complexidade da zona. Houve um trabalho aqui de engenharia que levou um tempo. Fizemos o trabalho de remoção da tubagem, compactamos os solos. Isso quer dizer que esta zona onde estamos, na Terra Nova, a zona de Bucungoio, o Zongolo e uma parte de Simindele que não tinha água, neste momento a água está a jorrar com pressão. Depois de 3 meses, a água tratada volta a jorrar nas torneiras dos bairros Simindel, Bucungoio e Zongolo. Olhamos agora para os títulos nas primeiras páginas de alguns dos principais jornais do país e do mundo.
E vamos começar na capa do Jornal de Angola, que na edição de hoje titula Presidente da República realiza o próximo ato ainda neste mês. Terceira cerimónia de condecorações contempla mais de 654 personalidades. Compromisso de Sevilha aponta vias para o alcance do desenvolvimento sustentável. Chefes de Estado prometem governação económica global mais inclusiva e eficaz. Estamos a olhar para a capa do jornal O País, que tem tudo e titula Crédito mal parado de 20% impede concessão de novos financiamentos. Cursos de enfermagem e análises clínicas. Mina de ouro dos colégios privados suspensa por 5 anos. É destaque na capa do Expansão, na edição desta sexta-feira, em 6 anos. O Vicel perde quase 2 milhões de clientes na rede móvel. Em 2024, angolanos gastam 100 mil milhões de kwanzas em apostas desportivas. Rumamos para a imprensa moçambicana. Estamos a olhar para a capa do jornal O País, que escreve Chapo efetua visita de trabalho a Portugal. Ainda na capa do jornal O País, Tribunal Administrativo ordena demolição de bancas na Beira. Vamos olhar agora para o estado do tempo. Luanda vai ter o dia maioritariamente com sol. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 25. A umidade relativa prevista é de 74%. No dia em que o gasóleo passou a custar mais caro, vamos dar destaque a esta notícia a seguir ao intervalo. Até já. Estamos de volta, é a atualidade no Manhã Girassol, segundo bloco, e neste bloco vamos começar a olhar para a movimentação nas artérias de Luanda com Ernesto Jaime. Ernesto, é a nossa segunda comunicação nesta edição de sexta-feira do Manhã Girassol. A esta altura, bem ao pé das pessoas, bem ao pé da paragem. Que novidades já tens para nós neste contacto? Viva Iracelma, aqui onde respondemos é a famosa paragem da Engevia, que também já está supercarregada, tal como se pode ver nas imagens atrás de mim. Aqui o trânsito faz-se na normalidade, pelo menos no sentido para quem vai para o Zango ou o desvio do Zango, ou então para Cacoaco, bem como também pega esta via para Vila de Viana. O sentido oposto para quem soube para o 11 de novembro, Benfica, outras paragens mais para frente, o trânsito já começa a ficar um pouco mais carregado por aqui. Obviamente que em outros pontos que nós percorremos, o trânsito por lá estava mais fluido em relação a este ponto. As paragens já estão supercarregadas. Este é o cenário que poderemos verificar ainda noutros pontos, por ser também sexta-feira, o que significa o pronúncio de fim de semana. A preocupação também é maior do que se vai fazer no fim de semana e por ser também um início do mês, muitas pessoas preocupadas também em fazer compras. Aqui os diferentes serviços oferecidos por algumas mamães, outras zungueiras também já se fazem sentir. Os fast foods que muitos cidadãos aproveitam comprar nesta hora para levar para o trabalho e reforçar um pouco mais ou recarregar as energias. O assunto também que nós vamos procurar abordar já daqui a pouco com alguns automobilistas tem que ver com a questão da subida do gasóleo, ou tentar ouvir também o ponto de vista dos mesmos, que obviamente
poderá, de certa forma, afetar aquilo que é o seu trabalho no dia a dia. Vamos procurar conversar com alguns deles para podermos então perceber esta mesma questão. Vou tentar aqui a conversa com um destes jovens que também é taxista. Muito bom dia, em direto para o Manhã Girassol. O combustível subiu, qual é a apreciação? Nesse momento não sei o que fazer, nesse momento o combustível subiu por 401 litros. Nós estamos a ver, já os povos já estão a sofrer já nesse momento. Estamos a pensar o que é que vamos fazer, mas não tem como estamos a pensar, mas não tem como pensarmos lá também. Porque estamos a ver sempre o combustível, cada vez mais, está sempre muito caro. Então, bicho nas bombas, então tem que continuar sempre. Tem que subir o preço, tem que subir o preço. E subindo o preço, o povo vai sofrer muito mais. Então, não sabemos o que vamos fazer nesse momento. Mas a esta altura o táxi mantém 200 kwanzas? Nessa altura não está em 200 kwanzas. Não está. Então, daqui a pouco entra amanhã, então, quando dizer que o táxi sobe. O nome? Santos Francisco Miguel. Muito obrigado, Iracelma. Falávamos com o jovem Santos, que é taxista, que falava então sobre essa questão da subida do gasóleo. Nós vamos procurar falar com mais pessoas, vamos tentar passar para o outro lado para poder então conversar com mais automobilistas sobre esta questão do combustível que obviamente vai predominar o dia de hoje. Nós vamos poder falar com mais automobilistas noutros pontos. Por essa altura, a circulação rodoviária, o cenário que podemos dar a conhecer aos nossos telespectadores é este, que vai-se fazendo o trânsito por este perímetro de forma tranquila, e noutros diretos, noutros apontamentos, obviamente que vamos trazer mais informações. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E a situação do trânsito e também aqui o destaque para a notícia do dia, a subida do preço do litro de gasóleo, que passou a partir da meia-noite desta sexta-feira a 400 kwanzas. Vamos continuar a olhar também para o trânsito, agora novamente com o suporte do CISP. Vamos deixar a capital do país e rumar para a província da Huila. Estamos a olhar aqui para esta cidade onde o Rei Sol já deu o ar da sua graça. O trânsito faz-se na normalidade, sem constrangimentos. Estamos a olhar aqui para a rotunda da Bola, onde os automobilistas circulam na normalidade. Um trânsito completamente fluido também aqui no Largo da Maternidade, faz-se numa boa. Os automobilistas circulam sem quaisquer constrangimentos. Uma imagem bonita e agradável de se apreciar aqui. Anda anda, já no outro é só deslizar. Algumas paragens também por conta da travessia dos peões que vão circulando nesta zona da rotunda João de Almeida, na província da Huila. Rumamos para Girassol FM. Olá, João Alves, estamos de volta para o segundo contacto que se impõe, não é? Nesta edição do Bom Dia com Energia, nos 102.7 e Manhã Girassol, aqui na TV Girassol. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos estimados telespectadores. Desejo muito bem, estamos de volta. Nós agora invadirmos aqui o Manhã Girassol, que é sempre com muita alegria e muita boa disposição. Estamos aqui embalados na música dos Jovens do Prenda. A voz de Augusto Chacaiá, o tema é Samba Sambá. Já fizemos aqui uma incursão por algumas músicas angolanas e sempre destes grandes nomes da nossa cultura, da nossa música. Estivemos em instantes e para recordar, ouvir os Quiasos,
com a música Melhorou e agora estamos com Jovens do Prenda. Também já tivemos aqui a nova cooperação deste grupo com a voz de Dom Caetano e vamos fazendo acontecer esta manhã de sexta-feira, são 7h42. Agora também como novidade, já chegou o nosso convidado, Iracelma. Já temos em estúdios um convidado, estou-me a referir-me do Beto de violão. Olha, já se identificou o Beto. Então hoje vai ser uma sexta-festa. Hoje vai ser uma sexta daquelas, não imaginas? Uma sexta-festa no Bom Dia com Energia. Assim mesmo. Música ao vivo. Música ao vivo. E sextas-feiras, pensamos estar assim, uma maneira diferente, mas a melhor dos nossos estimados ouvintes e telespectadores também terem a oportunidade de saber um pouco mais de alguns nomes da nossa música nacional, quase esquecidos, mas que se fazem sempre presentes. Beto, bom dia para si. Muito bom dia, João. Bom dia, telespectadores. E também os rádio ouvintes, naturalmente. É um bom dia também aqui do Manhã Girassol. Bom dia da minha colega que está do outro lado. Ok, muito bom dia para si também, para todos os colegas que estão à sua volta. Ok, Beto, então, hoje vamos ter uma manhã daquelas com a nossa boa música. Sim, sim. O Beto pertenceu ao trio Camaca, vamos falar um bocadinho sobre isso lá mais para frente, mas agora o que é que nos traz aí, já para começar? Somos criaturas de Deus. Somos, e somos mesmo, na verdade. Sim, senhora. Vamos ler a nota no segundo bloco. Depois vamos ouvir lá mais para frente esta nossa boa música. Por enquanto é nós, Iracelma. Quero aqui passar também uma curiosidade para os nossos rádio ouvintes e telespectadores. Dizer que no deserto de Mojave, nos Estados Unidos da América, existe um fenómeno natural que intriga melhor os cientistas e visitantes há décadas. As conhecidas pedras viajantes. Nem imagines. As pedras viajantes de Racetrack Playa. Essas rochas, que podem pesar até 300 quilos, deixam trilhas longas e retas na superfície do deserto, como se tivessem se movido sozinhas. Pesquisas sugerem que esse fenómeno ocorre devido a uma combinação de gelo fino, vento e solos argilosos. Mas o mistério ainda permanece, tornando este um dos eventos mais curiosos do mundo. Um dia temos de ir lá ver essa cena. Sim, é muito bonita de se ver. São pedras grandes que se vão deslocando, parece que estão a serem empurradas, mas não. Afinal de contas é mesmo por causa do gelo fino, o vento e solos argilosos. Ficou aqui esta curiosidade. Magníficas da nossa natureza, não é? É verdade. A natureza é só mesmo a natureza. Não tem como. Muito bem, João Alves. Depois, nós também aqui, do Manhã Girassol, vamos querer acompanhar parte desse espetáculo musical, podemos assim dizer, que vai acontecer no Bom Dia com Energia, com o Beto, que já está. Já deu os primeiros acordos daquilo que vai marcar esta emissão brilhante nesta sexta-feira. É mais um motivo para convidar também os nossos radiovintes e telespectadores se manterem ligados aos 102.7. Assim mesmo, você faz o convite, nós vamos redobrar, mantenham-se fiéis a esta frequência 102.7, ao programa Bom Dia com a Energia e esta equipa magnífica que todos os dias pela manhã já aqui se faz presente para até das 6 às 9 levar toda a atualidade, toda a informação, toda a boa disposição. Bom dia com a Energia. Bom dia com a Energia, João Alves. Até já a nossa habitual conexão com a Girassol FM. Música ao vivo, o convite está feito. Mantenha-se ligado e acompanhe o melhor da música nacional nos 102.7 Girassol FM. Vamos voltar a olhar para a notícia que marca esta sexta-feira. O preço de venda ao público do gasóleo sofreu um ajuste e passa a custar 400 kwanzas a partir de hoje, informou o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo em comunicado divulgado esta quinta-feira. A medida surge no âmbito do processo de ajustamento gradual dos preços dos derivados do petróleo, conforme previsto no Decreto Executivo Conjunto número 81/23 de 1 de junho, que estabelece a adequação dos preços internos aos níveis praticados no mercado internacional. A nota esclarece que o ajustamento obedece ao mecanismo flexível e à paridade de importação ou exportação, como definido no Decreto Presidencial número 283/20 de 27 de outubro. De acordo com o IRDP, a alteração aplica-se exclusivamente ao preço do gasóleo. Os preços da gasolina, do petróleo iluminante e do gás de petróleo liquefeito mantêm-se inalterados, tal como o regime de preços fixados para esses produtos.
O ajustamento dos preços dos derivados do petróleo é uma das medidas do Executivo que visa garantir maior sustentabilidade nas contas públicas e reduzir o peso dos subsídios aos combustíveis, com impactos esperados na racionalização do consumo e no equilíbrio do mercado. Vamos olhar para a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. O Estado vai investir mais de 3 mil milhões de kwanzas nas obras de reabilitação e fiscalização do Cine Tropical, localizado no distrito de Ingombota, em Luanda. A despesa foi autorizada em despacho presidencial. O documento divide o montante em dois, sendo que a empreitada de obras públicas está orçada em 2.868 milhões de kwanzas. Já os serviços de fiscalização da obra foram avaliados em mais de 143 milhões de kwanzas. O despacho delega competências ao Ministério da Cultura, com a faculdade de subdelegar para aprovar as peças do procedimento, verificar a validade e legalidade de todos os atos praticados no âmbito do processo, bem como celebrar e assinar os respectivos contratos. A Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, anunciou o registro de um novo recorde de montante negociado no mercado secundário, que totalizou 291,9 mil milhões de kwanzas numa única sessão, o que representa um aumento de 133,7% face ao anterior recorde registrado em 2022, com um montante de 124,8 mil milhões de kwanzas. Trata-se essencialmente de títulos de dívida pública, que representaram 99,9% das transações. A negociação envolveu operações realizadas nos diversos mercados sob gestão da Bodiva, mas foram essencialmente títulos de dívida pública no montante de 254,4 mil milhões de kwanzas, que representam 99,9% do total negociado naquela sessão. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quinta-feira em alta. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional a $69 por barril, mais $3 do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $1 abaixo do valor que o governo fixou no Orçamento Geral do Estado para 2025. Noutras commodities, até às 15 horas desta quinta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho no valor de $422, um aumento de $16 do que foi negociado no último fecho, 384 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.650, mais $75 se comparado à última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $3.336, uma queda de $13 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $615, menos $5 do valor negociado na última sessão. A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola arrecadou no último fim de semana em Luanda $15,5 milhões com a venda de 17 pedras especiais, equivalentes a 865,19 quilates. A sessão de licitação das 17 pedras especiais contou com a participação de 27 empresas em representação das principais praças e centros diamantíferos mundiais. A Sodiam aponta que o atual formato de comercialização de diamantes
baseado no decreto presidencial número 175/18 de 27 de julho, tem obtido cada vez mais confiança por parte das sociedades mineiras e dos compradores devido à transparência do processo. E terminou nesta quarta-feira a terceira fase do processo de condecorações de personalidades reconhecidas no quadro dos 50 anos da independência nacional. Nos 2 dias, o Presidente da República condecorou 654 personalidades individuais e coletivas, tendo sido 155 na classe Independência e 499 na classe Paz e Desenvolvimento. Entre os homenageados, realce para vice-presidente do MPLA Maraquiosa e o ministro das Relações Exteriores, Teta António. Nesta quinta-feira foram homenageadas 324 individualidades com a medalha da classe Paz e Desenvolvimento, ao contrário das 330 de quarta-feira, distinguidas nas classes Independência e também Paz e Desenvolvimento. Posicionado em pé e na parte da frente da sala, o Presidente da República, João Lourenço, condecorou uma por uma as 654 personalidades selecionadas para a terceira fase do programa de condecorações. Para a vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, uma das condecoradas, a medalha foi entregue a pessoas que estão agora a ser reconhecidas, mas é preciso dizer que, no fundo, este reconhecimento é para todos aqueles angolanos e angolanas que cada um de nós aqui nesta sala representa, porque queremos acreditar que todo angolano, sem exceção, de alguma forma contribuiu para o desenvolvimento do nosso país. Com um percurso reconhecido na diplomacia, Teta António tem vindo a granjear respeito e admiração pelo mundo. O embaixador Tete é hoje o chefe da diplomacia angolana e, por todo o contributo dado ao país, foi distinguido com a medalha Paz e Desenvolvimento. Qualquer condecoração nós devemos ao povo angolano primeiro e claro, a liderança também que ajuda a fazer esse esforço todo, que a pátria aos seus filhos não implora. Portanto, não, é uma missão que nós só temos o dever de cumprir, independentemente das circunstâncias. Nada vale, o nosso nome não vale grande coisa. O nome que realmente vale chama-se Angola. Portanto, é esse nome que nos move. A homenagem insere-se nas celebrações dos 50 anos da independência nacional. Figuras condecoradas nesta quinta-feira pelo Presidente da República enaltecem a iniciativa do governo angolano pelo fato de reconhecer os feitos daqueles que se doaram e doam pelo país na busca pelo desenvolvimento. Entre as figuras condecoradas, realce para a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, Hélder Barber, jornalista e antigo PCA da Rede Girassol. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, foi uma das figuras condecoradas esta quinta-feira com a medalha Paz e Desenvolvimento. Esperança da Costa não prestou declarações aos jornalistas, mas recorreu à sua página do Instagram para agradecer ao Presidente da República pelo reconhecimento do seu trabalho em prol do desenvolvimento da pátria. Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa nasceu em Luanda a 3 de maio de 1961, é bióloga de profissão, docente universitária e desde 2022 é vice-presidente da República. Luísa Damião, jornalista, deputada à Assembleia Nacional e antiga vice-presidente do MPLA, caracteriza de momento único e de orgulho estar entre os condecorados por ocasião dos 50 anos da independência nacional. É um momento único, um momento de muita satisfação e de muito orgulho também. Primeiro devemos valorizar essa iniciativa do Presidente da República em reconhecer o feito dos seus filhos durante estes 50 anos e ser uma das escolhidas é de facto um momento de muita honra, de muito orgulho pelo nosso percurso, quer na vida política como na comunicação social, também enquanto académica e também como ativista na defesa dos direitos das mulheres. Os académicos Manuel Alves da Rocha e José Otávio Serra Van Dunen viram todo o trabalho desenvolvido em prol da academia ser hoje reconhecido com a atribuição da Medalha Paz e Desenvolvimento.
Quando se fazem homenagens e se parte do princípio que elas são justas, homenagens de reconhecimento a quem trabalha no seu dia-a-dia, não importa em que área, é uma cerimónia que é de aplaudir. É só isso que eu tenho a dizer. O jornalista e antigo PCA da Rede Girassol e da TPA, Helder Barber, viu-lhe ser imposta a medalha da classe Paz e Desenvolvimento pelo Presidente da República, João Lourenço. O profissional dedicou a condecoração a todos que durante a sua trajetória cruzaram o seu caminho. Para mim representa o reconhecimento meu pessoal, dos meus colegas de trabalho ao longo desses anos e, sobretudo, dos superiores hierárquicos, que são aqueles que reconhecem em nós alguma mais-valia para em nós apostarem. E mais de 109 mil empregos formais foram criados e registados na base de dados da Segurança Social no primeiro semestre de 2025. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Comparado aos anos anteriores, os números são animadores, segundo o Ministério de Tutela, já que corresponde aos indicadores macroeconômicos. É uma estatística que para nós é animadora. Estamos aqui a falar de uma média de 17.722 empregos criados por cada mês, em média, sendo certo que o mês de abril foi o mais proveitoso, porque registrou uma taxa de criação de empregos na ordem dos 20.997. E no contrapolo temos o mês de fevereiro com 14.474. Estes dados são coincidentes com os indicadores macroeconômicos. O Instituto Nacional de Estatística revelou em instantes os dados referentes ao último trimestre e continuamos a registrar taxas de crescimentos aceitáveis a nível do PIB e, por isso, a dimensão emprego também está a ocupar o seu lugar. Apesar dos números alcançados, os indicadores ainda não satisfazem a demanda diante da elevada taxa de desempregados que Angola ainda apresenta, cujos dados, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, está fixado na ordem dos 29%. É um desafio grande, não é exclusivo de Angola. Temos vários países, inclusive os ditos países do primeiro mundo, com taxas de informalidade também preocupantes. O nosso foco está quer no combate do desemprego, quer sobretudo na mobilização, na sensibilização, na captação deste segmento que é dinâmico, que produz, que é importante para a nossa economia, é importante para o nosso país, mas que precisa aqui de um impulso para entrar para a formalidade. Portanto, estamos a fazer o caminho, os números animam-nos, mas ainda não estamos satisfeitos porque não podemos dormir descansados enquanto tivermos 29% da força ativa de trabalho no desemprego. Quanto ao setor empresarial público, com destaque para as empresas do ramo da comunicação social, no quadro do possível aumento salarial para a classe jornalística, a ministra do MAPTES disse que até o momento não tem nada oficioso sobre o assunto. Oficialmente não tenho entregue no meu ministério e confirmei antes de descer algum documento proveniente deste grupo de jornalistas ou do presidente da RNA. E voltamos a espreitar as capas dos jornais nacionais e internacionais e nesta segunda ronda começamos na capa do Público, que rende uma singela homenagem a Diogo Jota e escreve 1996-2025. Diogo Jota, o pequeno jogador que se fez gigante. Transparência revela que Montenegro quis travar mais do que lista de clientes. O jornal O Globo titula Descontos ilegais, fraude no INSS, Toffoli homologa acordo e autoriza pagamentos de vítimas fora da meta fiscal. O governo prevê que a devolução de valores desviados comece no fim de julho.
O The Washington Post, o jornal norte-americano, titula: Trump está pronto para cimentar um legado de estourar o orçamento, aumentando a dívida nacional. O Partido Republicano teme que a promessa quebrada de Trump no projeto de lei os assombre nas eleições de meio mandato. Agora, o jornal francês Le Figaro, que escreve: gastos públicos, agências estatais na mira, comissões de teoria, organismos públicos, agências. O Senado propõe reestruturar a selva de 2.000 estruturas satélites estatais. Olhamos agora para o tempo na província de Cabinda, que vai apresentar o céu com nuvens, passando a períodos com sol. Temperatura prevista mínima é de 20 graus e a máxima de 25. Umidade relativa de até 84%. Vamos ao segundo intervalo nesta edição do Manhã Girassol de sexta-feira, 4 de julho de 2025. Até já. Renovados os votos de bom dia, bem-vindos à segunda parte do Manhã Girassol. Nesta edição de sexta-feira vamos começar este bloco com mais uma conexão com a Girassol FM. E vamos à conversa, mais um contacto, o terceiro com a Girassol FM. João, certamente há boa música, não é? E música ao vivo está a dominar esta terceira e última hora do Bom Dia com Energia. É verdade. Muita energia aqui. Eu estou avançando a conversa com o Beto do Violão, nosso convidado de hoje. O Beto, que também pertenceu ao trio Camaca. Sexta-feira, como já o disse assim, também aqui alertar os nossos radiovintes que já estamos conectados com o Manhã Girassol. Não, Beto, podes continuar a dar ali o dedilhar da viola para nós ouvirmos aqui estes sons. Pois eu perguntava ao Beto como é que começou a cantar, e depois diz-me que desde pequeno, dizia o Beto, e que pertenceu ao primeiro grupo musical quando ainda era mais jovem, podemos assim dizer. Sim, mais jovem mesmo. Isto em Saurimo. Em Saurimo. Lunda Show. Pois. Já era um grupo, um agrupamento de renome? Sim, lá na província já era um grupo tanto de renome. E que idade tinha mais ou menos o Beto naquela altura? Assim, só para... Naquela altura tinha por aí 24 anos. Já era um homenzão, então. 24 anos. Na altura era tropa, não é? Pois pertencias FAPLA na altura? Sim. Ok. Portanto, era tropa, trabalhei com Quiluange na altura, era governador provincial. Prontos. De repente, eu como o violão apareço, o homem lá da banda viu-me e chamou-me, pronto. Fui lá cantar um bocadito, aí pertenci. Depois, até mesmo, no mesmo ano, venço o segundo Festival da Canção Política a nível da província e represento a província da Lunda Sul, portanto, no Festival Nacional. Da canção, era assim que se intitulava naquela altura? Pois. Então aí pronto, começou a evoluir. Depois vem o trio Camaca, vamos saber também sobre isso, como é que entra para o trio, como é que funda um trio Camaca, ok? Mas então, vamos lá ouvir o que é que nos traz desta viola. Eu sei que esta viola não é a mesma, eu sei que já não é a mesma. Já passaram por si muitas violas. Sim. Esta é uma mais novita, mas o que é que nos traz agora, Beto? Vamos lá animar esta manhã. Ok, trago a Tia Joaquina. Tia Joaquina, cantada por Carlos Buriti. Sim, portanto, a composição de Beto do violão. Ok. E nós éramos grandes amigos na altura. Que Deus o tenha neste grande nome da nossa música. Pois. E eu, pronto, era amiguíssimo. Uma música muito conhecida. Então, eu gosto desta música, João. A Iracema gosta eu gosto desta música, Tia Joaquina. E terei muito gosto em ouvi-la ao vivo. Vamos embora, Beto. Vamos ouvir então Tia Joaquina do Beto de Violão. Wakovya tio sapalwa boyo Yapila kutipanda Metundario kusantu yali Watia Joaquina kamina Olombo walandati Weta kutimbanda Olo santi walandati Weta kutimbanda Olo ngulu walanda boyo Weta kutimbanda Olo mbongo wakapapeka Weta kutimbanda
Etaritimbanda walinge kompetia Joaquina Caminini aboyo. Yeah, yeah, yeah. Etia. Yeah, yeah, yeah. Etia. Yeah, yeah, yeah. Etia. Yeah, yeah, yeah. Etia. Diusa palo wasalu polokoso levalo kutima. Dia Joaquina Camininha boyo. Yeah, yeah, yeah. Subaleia. Yeah, yeah, yeah. Etia. Yeah, yeah, yeah. Etia. Yeah, yeah, yeah. Etia. Yeah, yeah, yeah. Etia. Opa. Olombo walanda kiyo, uecha kutimbanda. Olo santi walanda kiyo, uecha kutimbanda. Olombulu walanda boyo, uecha kutimbanda. Olombongo wakapapeka, uecha kutimbanda. Etari timbanda walinge kompetia, Joaquina Caminini boyo. Yeah, yeah, yeah. Etia. Yeah, yeah, yeah. Etia. Yeah, yeah, yeah. Etia. Yeah, yeah, yeah. Etia. Subale, subale. Etia. Subale, subale. Etia. Consegues ouvir? Pois bem. Iracema, espero que tenhas gostado. Obrigado. Espero que tenhas gostado. Vai ser assim A esta música ao final. vivo tem outro gostinho, não é, João? É diferente. E eu também estava aí a fazer assim o meu corozinho, né? Porque eu também, não sei se o Beto me vai convidar para fazer parte deste grupo, um dia que ele tiver aqui uma banda, um grupo musical, fazer o coro, né? Estar já preparado. Agora, Beto, João Alves, nós vamos colocar um ponto e vírgula nesta nossa conexão. Obrigado ao João do violão. É isto. Beto do violão. Peço desculpa, estou aqui a batizar o senhor. João, és tu. Obrigado ao Beto por nos proporcionar este momento único, ao vivo, a partir dos estúdios centrais da Girassol FM, nesta edição do Bom Dia com Energia, que está imperdível. Até já. Até já, Iracema. Até já. Olha, bom dia. Então, a conexão com a Girassol FM, nesta edição de sexta-feira. Vamos seguir com a revista de imprensa, vamos analisar os principais assuntos que dominaram a semana informativa aqui no país. O nosso convidado nesta edição de sexta-feira, mais uma vez, é Comanho da Rosa. Jornalista Comanho, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Iracema. Como está? Nós estamos bem, graças a Deus. Esperamos que o Comanho também esteja bem. Graças a Deus, também estou bem. Muito bem. Vamos começar esta nossa análise com a notícia que marca o dia de hoje, sexta-feira, a subida do preço do litro do gasóleo de 300 para 400 kwanzas. É uma medida que vem plasmada no Orçamento Geral do Estado vigente, onde o Executivo já dava indícios ou indicadores de que ia continuar esta retirada gradual dos subsídios aos combustíveis, mas é uma alteração que acontece pouco menos de 3 meses. Comanho, olhando para o tempo e olhando para estas alterações, a situação é apertada. Qual é a avaliação que faz? A avaliação que faço é, primeiro é dizer que o Executivo assumiu esse compromisso com o FMI, né? Essas organizações internacionais multilaterais impõem regras e o governo angolano assumiu o compromisso de ir reduzindo gradualmente os subsídios combustíveis e vai fazendo, ora mexendo, são derivados do petróleo, né? Ora mexendo na gasolina e ora mexendo no gasóleo. Desta vez coube ao gasóleo, que foi talvez o produto que mais atenção mereceu por causa do seu impacto na produção, em outros setores, transportes públicos, produção agrícola e na indústria, né?
A verdade é que nós tivemos hoje, aliás, este ano, 2 mexidas já no gasóleo, talvez para compensar aquilo que foi feito, acompanhar um pouco o preço, a paridade do mercado em relação à gasolina. A verdade é que nós tivemos no primeiro trimestre, acho que a lógica tem sido esta, nós tivemos em finais de março a alteração no preço do gasóleo. Agora, no final do segundo trimestre, temos uma alteração. Por essa passada, é de esperar que haja uma outra alteração daqui a 3 meses. Mas já é um processo, já estamos acostumados. A verdade é esta, que as imposições do FMI costumam ser, primeiro, para melhorar o desempenho da economia. Isso diz, né, por causa do corte nos subsídios, permite verdadeiramente transferir estes recursos para outras áreas, nomeadamente a educação, saúde, construção de infraestruturas, mas o que não se pode deixar de dizer também que estas medidas também ajudam um pouco a empobrecer o cidadão, né? O cidadão não fica mais satisfeito com esse tipo de medidas, mas são, como se suele dizer-se, medidas necessárias a tomar. Só que é preciso que hajam compensações e para este tipo de situação... Que compensações poderiam ser estas? Olha, o que nós precisamos de racionalizar melhor a despesa, e nomeadamente projetos de impacto, projetos de investimento. Nós temos um déficit, vamos dar por uma coisa muito visível, que a população sente muito, que é o transporte. O corte no subsídio do gasóleo, por exemplo, vai afetar diretamente o preço do transporte público. Mesmo que se diga que não, talvez seja algo que não impacte tanto na vida do cidadão, mas sim, a verdade é esta. Pode não acontecer agora, hoje, imediatamente, né? Vai acontecer daqui a 15, um mês. A verdade é esta, o cidadão fica, sim, mais pobre, paga mais pelo transporte público, e nós devemos, em relação ao investimento, a despesas de investimento, por exemplo, apostar mais rapidamente num transporte de massas. Por exemplo, o tal projeto do metro de superfície faz muita falta. Há quem pode pensar que seria um luxo, mas é uma necessidade, porque isso encurtaria, digamos assim, a despesa coletiva dos cidadãos, deixariam de usar transportes individuais em outras cidades maiores e até outras menores até. Nós temos soluções como esta, comboios, teleféricos, metros, que ajudam a mobilidade também exatamente, dos cidadãos. É o transporte de massa. Agora, nós, se continuarmos a subir, a querer equiparar os preços dos combustíveis com esse impacto, por exemplo, nos transportes, é claro que as pessoas não vão estar felizes, porque não têm outra alternativa. É importante que se olhe para a questão das compensações. São necessárias. Muito bem, Comelho, vamos avançar para o próximo tema. Sim. A taxa de desemprego em Angola caiu a 29% no primeiro trimestre deste ano, pouco menos, ou seja, no primeiro trimestre de 2025, em comparação com os 34% registado no último trimestre de 2024. Os dados foram apresentados ontem pelo MAPTES, que fala em números animadores, mas ainda assim o impacto desses empregos continuam a ser questionáveis. Claro, vamos lá considerar assim, em economias normais, países desenvolvidos ou mais ou menos desenvolvidos, a taxa de desemprego deve bater aí, já é problemático, 3%, 3,5%. Em países como o nosso, desenvolvimento baixo, 15%, considerando a informalidade e outras questões mais foro económico, macroeconómico, os indicadores macroeconómicos, 15% já era considerado mau. Nós estamos a falar, não sei se nós estamos a nos sentir felizes por isso, mas não devíamos. 34%, 24%. Ainda assim é mau. Nós precisamos trabalhar mais. Claro que a conjuntura económica global
e nacional não tem ajudado muito, mas o desemprego é um indicador econômico muito importante e deve ser uma preocupação permanente das autoridades angolanas. Por isso, eu não olharia para essa notícia considerando uma animação. Tudo bem que há uma redução comparativamente ao último trimestre do ano passado, há sim uma redução, mas ela precisa de ser atacada de forma mais assertiva, de forma mais impactante e reduzir para números abaixo dos dois dígitos. Não é normal que nós nos vangloriemos com um indicador tão mau como este. 2 dígitos no desemprego é muito mau. Nós temos que considerar isso. Combater a inflação, combater a informalidade na economia. Ou seja, são muitos desafios que se colocam na nossa sociedade, nas nossas autoridades, e devemos olhar para este tipo de informação com alguma cautela. Tudo bem que estamos animados, mas é preciso que haja algum realismo. 2 dígitos no desemprego é muito mau. Muito bem. Companheiro, passamos agora para o peso da dívida pública, que caiu de 60 para 58 milhões de dólares, fixando-se atualmente em cerca de 50 mil milhões. Falamos aqui novamente em queda, são 2%. A dívida continua ainda muito alta, com a dívida interna a rondar os 31% e a externa a rondar os 69%. Bom, esse é um indicador interessante, porque sugere um pouco aquela ideia de o copo mais quase vazio, um copo vazio, um copo quase cheio, né? O copo está aí, a água está lá no copo e cada um vê os números conforme melhor lhe interessa, melhor lhe aprovém. A verdade é esta, é que temos uma dívida pública problemática, mas não é um problema somente angolano. É uma preocupação das autoridades, têm tentado combater com várias medidas que foram tomadas ou que vão sendo tomadas para ver se consegue reduzir a dívida pública, principalmente a dívida interna. Mas a verdade é esta, é que nós continuamos a fazer as mesmas coisas. Não sei se existirão outras alternativas, fazemos as mesmas coisas. Por exemplo, contrair mais dívida externa. Nós estamos expostos porque nós contraímos dívida em moeda externa e a nossa flutuação cambial aqui acaba por sentir o impacto. Nós temos um kwanza cada vez mais desvalorizado e isso é um problema. Portanto, a economia recente, nós temos necessidade de combater, de acelerar o processo de diversificação económica e reduzir a petrodependência. Ou seja, são desafios grandiosos que esses números ajudam sim, animam-nos, mas que continuam a ser muito, digamos assim, muito tênues, muito quase insuficientes para perspectivar uma nova era, digamos assim, de prosperidade na economia angolana. Muito bem. Companheiro, esta semana ficou marcada também pela realização da Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento que decorreu em Sevilha. O evento terminou nesta quinta-feira com os líderes mundiais a reafirmarem a necessidade de mais financiamento e o alívio da dívida. Bom, não se deu... Primeiro era importante salientar o seguinte. Esta conferência, quarta conferência, ela tem, se calhar é preciso realçar aqui o que não se disse desta conferência. O compromisso de Sevilha, que foi o documento que foi adotado nesta conferência, ele não contou com a subscrição dos Estados Unidos da América, que era o maior contribuinte desta agenda, agenda do desenvolvimento sustentável, na agenda 2030. E esse compromisso de Sevilha, ele visa essencialmente acelerar a realização dos ODS. Dos ODS, exatamente. Portanto, nós temos aqui um elemento muito importante, que é a ausência dos Estados Unidos neste documento. Isto compromete os ODS ou a meta dos ODS 2030, 2015, 2030? Bom, os Estados Unidos têm os seus problemas. Eu acho que isso também revela que os Estados Unidos não estão tão bem assim, né? Tem os problemas com o Fed e essas coisas, o Banco Central americano, e não consegue, mas tem conseguido acompanhar um pouco a dinâmica que nos habituou nos tempos passados.
Agora, os líderes mundiais, que não são só os Estados Unidos, os líderes mundiais, africanos, e asiáticos e europeus, assumiram que vão tentar acelerar esse processo. É importante sublinhar aqui que a parte africana, nomeadamente o presidente João Lourenço, que é o presidente da União Africana, fez um discurso, eu diria, muito assertivo numa questão, que é olhar para a questão da dívida dos países menos desenvolvidos. A questão da dívida não ajuda a que países como este, como os nossos, nomeadamente em África, não ajuda que esses países consigam financiamentos a preços justos. É preciso que haja justiça no acesso a financiamento. E isso é um problema. A África, a maior parte dos países africanos, tem problemas muito básicos e precisam de se desenvolver, precisam de ser contribuídos, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, grande parte deles estão em desafios em regiões como a da África. É importante que a África não seja só um problema, seja também um parte da solução. Exatamente, uma parte da solução. Muito bem. Acho que é muito importante isto. Companheiro, vamos já passar para o último tema, olhar para a cerimónia de condecorações. O Presidente da República realizou a terceira cerimónia, foram 654 personalidades condecoradas e esta terceira cerimónia homenageou as crianças angolanas. O que dizer deste evento e também das personalidades condecoradas? Bom, eu estive a ver a lista, nós temos algumas figuras que são, digamos assim, com alguma presença mediática recente, umas até sugerem algum contrassenso, entre aspas, porque são algumas delas muito novas, mas têm o seu mérito por terem contribuído também. Pelo menos nós temos duas categorias ou duas classes, paz e desenvolvimento. Algumas delas são conhecidas por terem sido rostos visíveis de projetos, programas sociais importantes na área do desporto, da cultura, na sociedade em si e na academia. Portanto, é importante que se considere isso, né? Porque não são muitos mais aquelas figuras que tenham dado algum contributo relevante e que possam ser destacadas agora na categoria da independência. Acho que já temos um número grande, não são todos ainda, mas claro que há que haver esses equilíbrios. E essa última cerimónia, acho que ficou mais marcada por causa disso, né? Com esses rostos de gente nova, muito nova, e que a Iracelma também daqui a pouco aparece aí numa dessas condecorações. Mas a verdade é esta, é preciso reconhecer o mérito, os filhos dessa pátria, mas mais do que isso é importante que não se projete uma ideia de exclusão. Há que ter em conta que no início deste grande projeto de condecorações, em alusão aos 50 anos da nossa independência, teve-se a preocupação de dizer que ninguém será excluído. E é preciso continuar a imprimir essa dinâmica, não passar a ideia de que aqueles estão a ser condecorados. Esta terceira condecoração, acha que estamos a seguir nesta linhagem da não exclusão de certas figuras? Não, outras cerimónias vão ser realizadas, mas já estamos na terceira, várias figuras já condecoradas. A ideia é que não se espere, que não se parta daí do princípio que nós temos quase 35 milhões de habitantes em Angola. Não serão 35 milhões de condecorados. Portanto, nós temos que passar a ideia, é preciso que os responsáveis desse projeto consigam passar a ideia de que estas pessoas que estão a ser condecoradas nos representam, independentemente dos credos políticos, dos credos religiosos, da cor, da raça, da origem étnica. Portanto, é importante que as pessoas que estão a ser condecoradas percebam isto e as pessoas que não estão aí naquela tribuna também se revejam naquilo. Portanto, é importante transmitir essa ideia de forma para que não haja aqui ruídos e um sentimento de exclusão. Portanto, acho que o Presidente deve continuar assim esse processo. Já não deve faltar muito, porque pelas contas que faço, devem faltar pelo menos duas
ou pelo menos mais em 2 cerimônias como esta. Chegamos a novembro e termina. E vamos ver, depois fazer as contas e ver se correu tudo bem. Muito bem. Comanho da Rosa, muito obrigada por ter estado connosco nesta edição de sexta-feira do Manhã Girassol. Bom dia, bom fim de semana e até a próxima. Obrigado igualmente, Iracema. Espero que seja um fim de semana bom. Esta subida do preço do combustível não é um bom indicador, mas vamos lá ver. Vamos lá ver. Bom muito dia. bem. Bom dia. Vamos olhar para o tempo. Benguela, após um amanhecer nublado, retorna o sol ao longo do dia. Umidade de 78% e com a temperatura mínima de 17 graus e a máxima a atingir os 25 graus. É tempo para mais um intervalo no Manhã Girassol. Até já. Uma vez mais, bom dia. Está de volta o Manhã Girassol. Nesta edição de sexta-feira, vamos voltar à rua para conferir a movimentação rodoviária aqui em Luanda. O último apontamento com Ernesto Jaime. Nesta sexta-feira, as coisas estão completamente movimentadas lá fora. É isto mesmo, Ernesto Jaime? É isso mesmo, Iracelma. A vida não está facilitada, a vida dos automobilistas não está facilitada, pelo menos aqui neste perímetro. Neste perímetro falamos propriamente aqui adjacente à pedonal ou à ponte amarela na Vila de Viana. O trânsito já começa a ficar carregado cada vez mais. Por aqui sabe-se que há a presença de várias paragens de táxis e que um dos pontos também tem que ver com a má paragem dos próprios taxistas. Daí que a via acaba por ficar cada vez mais afunilada, impossibilitando então a circulação normal dos veículos automóveis e, consequentemente, um ligeiro engarrafamento que a esta hora, 8, quando caminhamos para as 9, obviamente se constitui então uma hora de ponta no que diz respeito à circulação rodoviária. Por aqui, tão logo chegamos, já também havia muitos automobilistas interessados em falar para os nossos microfones, reagir então à questão do aumento do preço do gasóleo, a mostrarem o seu descontentamento em relação a esta mesma questão. Temos connosco já aqui um automobilista, um taxista que vai falar para nós também sobre essa mesma questão. Muito bom dia, o seu nome? Bom dia, eu sou Joaquim Pascoal Antônio Gaspar. Pascoal, o gasóleo sobe para 400. Como é que isto vai afetar o vosso serviço? Bem, é só para dizer que o nosso serviço vai ter problema sério. E não só nós como taxistas, e vai afetar geralmente a população, porque na verdade o combustível subiu, acredito eu, que táxi também tarde ou cedo vai subir. Então vai afetar na vida da população e não só no transporte, acredito eu também cesta básica como já está elevada em termos de poder de compra. No entanto, com essa subida de combustível, a vida do angolano em si vai piorar. Já estamos numa situação muito difícil, uma situação que a população vem chorando de cada vez que passa. E com essa medida do governo de fazer subir o combustível, vamos ter problema sério. E não só nós temos uma conta do patrão, uns estão a pagar 40 mil, 45, 30 e tal. E com esta subida de combustível vai ser mesmo complicado para nós. Acredito eu, vamos sacrificar também os passageiros, não para prejudicá-lo muito, mas também para tentarmos equilibrar a nossa conta que o patrão tem nos pedido. Exatamente. Obrigado. Ouvimos o Pascoal, um taxista por aqui em Viana, a reagir então
à subida do gasóleo, que fez referência que isso vai, de certa forma, afetar aquilo que são os serviços de táxi. Iracelma, por aqui a circulação rodoviária, tal como fizemos referência, já se vai notando um desafogar por este perímetro nos dois sentidos, já se consegue fazer um trânsito mais fluido. É esta situação que podemos dar a ver, e obviamente que noutros espaços informativos vamos manter os nossos telespectadores informados sobre esta questão, esta reação por parte de automobilistas em relação ao aumento do gasóleo. Vamos fechar este nosso último apontamento com estas imagens, mas de frisar que vão aqui os cumprimentos de Suba Pedro nas imagens e Ernesto Jaime. Bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. E o último apontamento nesta sexta-feira, a última edição da semana do Manhã Girassol, sobre a movimentação na zona da Ponta Amarela e na Vila de Viana. E nós seguimos com a atualidade. A barragem hidroelétrica da Etiópia, no Rio Nilo, o maior projeto de produção de energia em África e fonte de tensão com os países vizinhos, está concluída e será inaugurada em setembro. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, lançada em 2011 com um custo de 4 mil milhões de dólares. A grande barragem do Renascimento é considerada o maior projeto hidroelétrico de África. Tem 1,8 km de largura e 145 metros de altura. Localizada no Nilo Azul, na fronteira entre a Etiópia e o Sudão, a barragem vai gerar 5 mil megawatts, o dobro da atual capacidade de produção da Etiópia. A Aliança TASES, aliada dos paramilitares no Sudão, anunciou a criação de um Conselho de Governação composto por 31 membros. O objetivo do Conselho é fazer frente ao governo central sudanês. O Conselho de Governação resulta da coalizão que é composta por grupos armados, partidos políticos e organizações da sociedade civil aliados aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido. A formação da coalizão teve como objetivo estabelecer um governo paralelo ao de Porto Sudão, área controlada pelo Exército. O Conselho tem como presidente o general Mohamed Hamdan Dagalo, opositor do general Abdel Fattah al-Burhan, líder do Exército com quem disputa o controle pelo Sudão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá reunir-se com 5 homólogos africanos no dia 9 deste mês, segundo informação avançada pela agência Reuters, que cita uma fonte da Casa Branca. O encontro com os líderes do Gabão, Guiné, Libéria, Mauritânia e Senegal deverá servir para os estadistas discutirem oportunidades comerciais. A fonte citada pela agência de notícias afirmou que o presidente Trump acredita que os países africanos oferecem oportunidades comerciais incríveis que beneficiam tanto o povo americano quanto os próprios parceiros africanos. Israel rejeitou hoje retirar-se de Gaza em caso de um cessar-fogo, alegando que a medida permitiria que o Hamas se reorganizasse, reconstruísse, reagrupasse e atacasse novamente. A posição das autoridades israelitas foi manifestada pelo porta-voz do governo, que sublinhou que simplesmente não é uma opção retirar-se de Gaza, 2 dias depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que Tel Aviv aceitou um cessar-fogo de 60 dias. O porta-voz do governo israelita afirmou que Israel não permitirá que uma organização que descreveu como terrorista jihadista, que em todas as oportunidades manifesta a intenção de os destruir e trabalha ativamente para o fazer, se instale a poucos metros de Israel. As declarações de David Mansour surgem depois de Trump ter anunciado na terça-feira que Israel tinha aceitado uma proposta de cessar-fogo de 60 dias em Gaza e manifestado a esperança de que o Hamas também concordasse com o acordo. O grupo palestiniano defende um acordo de tréguas que inclua o fim da ofensiva israelita contra o enclave, a retirada das tropas de Israel e o fornecimento de ajuda aos habitantes de Gaza. A atual guerra no enclave palestiniano, com mais de 2 milhões de habitantes, começou em outubro de 2023, depois de um ataque ao território e uma crise de assistência da população, com vários atores internacionais a criticarem algumas ações israelitas no território palestiniano, apesar, no entanto, de defenderem o direito de Israel de se defender. 8h42. Vamos falar sobre desporto a seguir.
O desporto com a Georgina João, que já cá está. Georgina, muito bom dia, minha colega. Hoje é sexta-feira, última edição do Manhã Girassol, última presença na semana. Tens a responsabilidade de nos manter informados sobre a atualidade esportiva dentro e fora do país. Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os nossos telespectadores. Que responsabilidade muito grande. Mas sim, hoje vamos falar de handball. Desculpa, permita-me já apresentar os assuntos. Vamos falar de handball. Temos a taça de handball. Duas equipas, as melhores de África, vão se enfrentar hoje para a Taça de Angola. Estamos a falar do Pátria, 1º de agosto, logo mais às 17 horas no pavilhão principal da Cidadela Desportiva. Vamos falar também sobre o Euro, que está a acontecer, o feminino. Portugal foi goleado. Ontem convidei a Iracelma a assistir a esse jogo. Não sei se... Não consegui, mas já recebo aqui a informação que Portugal foi goleado. Foi goleada, sim. São 7-0 a favor da Espanha e a Itália venceu a Bélgica por 1-0. Infelizmente, o futebol africano está de luto. Morreu também nesta quinta-feira, Nesta quinta-feira. Exatamente. Até parece uma sexta-feira 13. Morreu nesta quinta-feira o ex-guarda-redes nigeriano Peter Rufai e, como já todos sabemos, morreu também Diogo Jota e o irmão André Silva. O futebol está de luto. Está enlutado. Vamos a isto então, Georgina, toda a atualidade desportiva dentro e fora das nossas fronteiras. Vamos sim. Começamos com o handball. Depois de perder o campeonato nacional, o 1º de agosto pretende salvar a época com a conquista da Taça de Angola em handball sénior feminino. As militares jogam hoje às 17 horas diante do Pátria de Luanda no pavilhão principal da Cidadela. A festa dos 7 metros em femininos está de volta nesta sexta-feira com o clássico nacional e continental entre o Petro de Luanda e o 1º de agosto, com a final da Taça de Angola em handball. A formação militar, que se encontra com sede de títulos nessa época, depois de perder a Taça das Taças e o recém-terminado Campeonato Nacional ante a arquirrival, pretende conquistar a Taça de Angola, apesar de se encontrar com um plantel mais rejuvenescido, como fez saber o seu técnico principal, José Terça Chuma. Sempre dissemos que o 1º de agosto, seja qual for as circunstâncias do momento, irá se apresentar sempre como uma equipa grande. Uma equipa que luta para conquistar os jogos, ou seja, as competições, ganhar jogos e conquistar. José Terça Chuma afirmou também que a derrota na final do Nacional faz parte do passado e que o seu conjunto vai a jogo com a lição bem estudada. Esperar que os erros que cometemos no campeonato nacional, sobretudo na final, não voltem a se repetir e dessa forma não deixar o Petro levar o segundo título para casa. Portanto, queremos tanto que essa taça fique connosco e vamos lutar para isso. O 1º de agosto conta com nomes sonantes no plantel, como são os casos da guarda-redes Eliane Paulo, da central e capitã Isabel Guialo Belinha, da meia-distância esquerda Bernadette Belo, da ponta direita Dolores do Rosário e da veterana Natália Bernardo, ponta esquerda. No grupo B do Euro feminino, a Espanha derrotou Portugal por 5-0, enquanto a Itália venceu a Bélgica por 1 sem resposta. Morreu nesta quinta-feira o guarda-redes nigeriano Peter Rufai, que conquistou o Campeonato Africano das Nações na Tunísia em 1994, aos 61 anos, vítima de doença prolongada. Pelas Super Águias, teve 65 internalizações e disputou os Mundiais de 1994 e também de 1998. Durante a carreira esteve ao serviço de clubes locais como o Stanley Stars, onde começou o percurso, Femo Scorpions, Dragons de Lomné, Lokeren, Beveren. Na Europa jogou em Espanha pelo Deportivo de La Coruña e em Portugal pelo Gil Vicente. Peter Rufai fez parte da geração de ouro do futebol nigeriano e foi um dos primeiros guarda-redes africanos a influenciar outros jovens a seguirem as suas pisadas a nível mundial. O jogador da seleção portuguesa de futebol do Liverpool, Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André por incendiar-se. Diogo Jota jogava no Liverpool e saía de Espanha para a Inglaterra para começar então os trabalhos de pré-temporada. Diogo Jota tinha 28 anos, casou há 3 semanas e deixa 3 filhos. Nas reações, a UEFA decretou 2 dias de luto pelas mortes dos jogadores.
Pedro Proença, que é o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, lamentou a morte dos jogadores, nesse caso dizendo que o desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o futebol português e tudo faremos para diariamente honrar o seu legado. Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações, marcou 14 golos, tendo conquistado 2 Ligas das Nações. A última foi bem recentemente. E o treinador da seleção de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, destacou o profissionalismo e do futebolista e também o quanto ele era muito humano como pessoa. Portugal vai sentir a falta de um dos seus heróis, rematou o treinador. Já o clube de Liverpool, o clube que representava o jogador desde 2020, emitiu uma nota dizendo que o clube não fará comentários neste momento e solicita a privacidade da família de Diogo e também de André, bem como dos amigos e companheiros de equipa, dos funcionários do clube, e já tem a bandeira do Liverpool içada desde o dia de ontem, em meia haste. Inúmeras pessoas têm depositado flores, camisolas e cascos junto aos portões de Anfield Road, casa do clube inglês, depois da informação da morte do jogador. O jogador foi formado no Gondomar e também jogou no Passos de Ferreira. O avançado representou por uma época o Futebol Clube do Porto por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido ao Wolverhampton, no qual esteve 3 temporadas. O funeral dos futebolistas está agendado para este sábado, às 10 horas, na Igreja Matriz de Gondomar, revelou, nesse caso, a Lusa. Iracelma, notícias, como dissemos no princípio, tristes para o mundo de futebol. Exatamente, está de luto. Exatamente, está de luto. Diogo Costa, aqui uma nota importante, fez o processo inverso. Normalmente os jogadores subsaem-se nos clubes grandes. Diogo Jota não, foi a partir dos clubes pequenos. O Atlético foi lá buscá-lo, depois emprestou ao Porto. O clube inglês, o Wolverhampton, viu que ele tinha muita qualidade, viu os números, comprou o passe de jogador ao Atlético de Madrid. Depois o Jürgen Klopp, que foi o primeiro treinador do Diogo Jota no Liverpool, gostou dos números, gostou da performance do jogador, apaixonou-se. Ele até disse isso nas redes sociais, que ficou apaixonado, encantado pelo jogador. Então pediu ao clube que contratassem, que comprassem o passe, e no Liverpool, Diogo Jota soube se impor diante de 3 estrelas que tinha na altura, que é Mohamed Salah, Sadio Mané e também Roberto Firmino. Mas ele esteve lá naquele meio, conseguiu marcar muitos gols, conseguiu fazer a diferença, conseguiu incomodar aquele trio e, infelizmente, partiu para a eternidade de forma prematura, como partem os grandes homens. Exatamente. Muito bem, Georgina, ficamos por aqui. Já não temos mais tempo. Já não. Hoje não tem. Hoje convidamos apenas os nossos telespectadores a assistirem ao Desporto na Rede e os nossos rádio ouvintes a acompanharem o grande jogado. Muito bem. Até segunda-feira. Bom fim de semana, minha colega. Obrigada. Estamos juntas. Obrigada. E nós já continuamos aqui deste lado. Vamos rumar rapidamente a Girassol FM para a última conexão, a conexão das despedidas. Olá, João Alves. Uma vez mais, bom dia. Dizia eu, esta é a conexão da despedida, não é? Reta final, minutos derradeiros desta edição do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol. Vamos cortar a meta daqui a pouco, mas não podíamos cortar esta meta sem dizer adeus aos nossos rádio ouvintes e prometermos também, ficar a promessa de regressarmos na próxima segunda-feira com o melhor da informação no Bom Dia com Energia e no Manhã Girassol. Eu sempre digo que não vou chorar nesta altura, neste momento do final dos nossos programas, mas de qualquer das formas fica, na verdade, aqui o compromisso de voltarmos pontualmente à segunda-feira, o nosso programa Bom Dia com Energia a partir das 6 da manhã e o Manhã Girassol a partir das 7 horas. Portanto, nós continuamos aqui a fazer acontecer esta sexta-feira com
com o bom da nossa cultura nacional, e com o Beto do violão. O Beto que, portanto, não para, tem o seu instrumento musical na mão e vai, entretanto, dando-nos estes momentos de alegria e de boa disposição. Esperamos também que os nossos estimados telespectadores assim estejam a viver estes momentos aqui com este Bom Dia com Energia. Tivemos, em suma, Iracelma, um programa bastante recreativo, um programa com muita boa música, algumas informações à mistura, mas hoje a tónica dominante foi mesmo a nossa cultura. A nossa boa música passou por aqui e continua a passar nestes minutos finais do encontro. A segunda-feira, se o permitires, estaremos de volta então para o nosso habitual contacto, esta conexão entre o Bom Dia com Energia, aqui na Girassol FM, e também o Manhã Girassol. Acredito que também já na posição 7 da ZAP, a partir de segunda-feira para vocês. E nós vamos então também poder ser ouvidos nas posições 513 da ZAP e 820 da DSTV. Estas nossas manhãs quentes do nosso programa matinal. Bom dia, João Alves, bom fim de semana e até segunda-feira. Ok, obrigado. Bom dia, e vamos assim embalados com o Beto do violão. Vamos embora, Beto. E nós seguimos aqui com a nossa programação reta final com a Sara Rodrigues, que tem a responsabilidade de apresentar-nos a agenda, programação do dia. Sara, bom dia, bem-vinda. Vamos à nossa programação. Vamos a isso. Bom dia, caro telespectador. A partir das 7 horas, o despertar ganha cor com Manhã Girassol ao meio-dia. 12 horas, em território nacional, é tempo de mais informação, como as notícias, conduzido por Adelson Garcia. No topo dos assuntos do dia, o novo preço do gasóleo, que sobe para 400 kwanzas a partir de hoje. Às 13 horas, abrem-se as portas do universo desportivo no Desporto na Rede, com Bravo da Silva, o duelo entre Petro de Luanda e 1º de agosto para a taça de handball masculino está na mira e nós trazemos-lhe toda a informação. Quando o relógio marcar 14 horas, a sua tarde vai ganhar vida, com tudo passa aqui, na companhia de Cuiela Clementino. E atenção, Natalício Gaspar vem carregado de fofocas fresquinhas. Na rubrica O que caiu na rede, tudo sobre os famosos sem filtro. Às 16h30 é hora de conexão. Braulio Anderson entra em cena com música, histórias e muito movimento. E como é sexta-feira, a dança está servida na rubrica Kuduro Tá-se Bem, onde o som de Angola é rei. E às 18h30 é tempo de ouvir o que o povo tem a dizer. Saulo Gonçalves assume o comando do Zuela Meu Povo, um espaço onde o clamor das comunidades ganha microfone e respeito. Às 19h45, a jornalista Kina Santos entra com Girassol Jornal para um resumo completo do dia. Se perdeu algum acontecimento importante, este é o momento para ficar a par de tudo. E às 21 horas acontece o fecho de ouro da nossa programação. Reportagem da semana com Cristovina Bunga. O tema de hoje é singelo, mas relevante. Venda de plantas ornamentais à beira da estrada. Um olhar sensível sobre quem faz da terra um ofício. Relembre-se sempre, estamos consigo nos canais 20 da ZAP, 54 TV Cabo e 508 da DSTV. Já estamos mesmo a correr, não é, Iracelma Arnaldo? Já estamos a correr, sim, senhora. Na segunda-feira regressaremos, mas já na posição 7 da ZAP. Sim. Sara, muito obrigada por Nada teres por apresentado à nossa audiência a agenda, a grelha de programação desta sexta-feira da Rede Girassol. E contigo colocamos ponto final a esta edição do Manhã Girassol. Foi uma semana bastante abençoada. Fica a promessa de estarmos juntos na segunda-feira na posição 7 da ZAP. Então, até segunda-feira. Obrigada pelo carinho da sua audiência, obrigada por nos preferir. Bom dia, bom fim de semana.